...25 de outubro de 1975. Este é o dia em que a fuga de Angola começa para a família Fernandes. O plano parece simples. Apanhar um barco no porto de Moçambique até Luanda e daí um avião para a metrópole. As malas estão feitas. O que pode ser levado já foi encaixotado. Os pais das 3 irmãs fecham a porta de casa e vão para o cais. Antes disso, Suzete e Lília têm uma última tarefa. Saímos de manhã, penso eu. Nós ainda fomos ao pão, fomos comprar pão na padaria e depois fomos fazer o embarque. A mãe pediu que comprassem 100 pães. Esperam que seja suficiente para a viagem até Portugal. Depois correm para o Porto. E aí encontram os pais, o irmão Beto, a irmã São e o seu marido Arlindo, com as 2 sobrinhas e também a tia Madalena, que lhes tinha dado abrigo durante os tiroteios em Porto Alexandre. Ao todo, 10 membros da família Fernandes estão na fila para entrar no cargueiro Lubito. Sabem que será o último barco de Moçambique para Luanda. Mas no Porto não há apenas pessoas a tentar fugir. Há quem apareça para provocar. Angolanos que apontam armas e insultos aos que fogem. São, a irmã mais velha, fica transtornada. Gozar comigo, com toda a gente, né? Pronto. Eles falavam na língua deles, né? E depois tinham aqueles binóculos. A nossa expressão labial, se dissessemos alguma coisa, né? Nós só ouvíamos as pessoas a chorarem, pronto, e mais nada. Por ter 2 crianças ao colo, São é das primeiras a embarcar no navio cargueiro. Logo de seguida, entra o resto da família. Ainda ouço o rebocador, ainda sinto o sinal sonoro do rebocador a puxar pelo barco, porque aquilo, como era a baía de Moçambique, pum, pum, pronto, a fazer os sinais para o barco sair, e eles com as armas apontadas para nós com binóculos, e nós sem podermos abrir a boca, né? Assim que o embarque termina, o navio levanta a âncora. Há desespero a bordo, mas de repente alguém começa a cantar. Outros juntam-se de imediato. Forma-se um coro em tom de desafio aos que ainda há pouco soltavam ameaças no Porto. Enquanto houver portugueses, seremos sempre Portugal. Angola, não deixes de ser valente. Mostra bem a toda a gente que és de uma raça leal. Angola, vai dizer a toda a gente que enquanto houver portugueses, serás sempre Portugal. Eu sou a Lara Castro e este é o 2º episódio de O Retorno das 3 Irmãs, um podcast de Renascença. O Retorno das 3 Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. O porão do barco que parte de Moçambique, no sul de Angola, está cheio de colchões. As pessoas amontoam-se, encostam-se onde podem, há muitas crianças e falta comida. Nem todos vieram prevenidos com uma centena de pães, como a família Fernandes. Poucas horas depois de partir, já é evidente para todos que o barco não tem condições para transportar tanta gente durante tanto tempo. Falta de higiene, mas para ir fazer as nossas necessidades tínhamos que ir lá ir ao barco, né? E depois puxar com um balde do mar, água do mar e jogar. E fome, muita fome, porque foi 1 dia e meio a viajar. A viagem até Luanda demora perto de 36 horas. Quando chegam ao porto da capital, há autocarros à espera dos portugueses que tentam sair do país. Luanda é um dos palcos principais das lutas entre movimentos políticos. O ambiente é tenso. Ouvem-se tiros constantemente. Quem vem de Moçambique é transportado para um quartel da Força Aérea, ainda controlado pelas forças militares portuguesas. Suzete e São nunca mais esqueceram aquele cenário. Havia tendas montadas na rua, no quartel, mas que estavam infectadas de pulgas e de percevejos. Estava minado, né? As casas de banho sem condições nenhumas, né?
Nós, para nos lavarmos, tínhamos que pegar numa lata de salsichas e buscar água da chuva. Entretanto, não tínhamos água, cortaram-nos a água em Luanda, nem água nem luz. No quartel? No quartel. Sem comida, a comer a ração da tropa. Ficamos 3 horas numa fila, porque estavam a fazer uma feijoada para nós comermos. Quando faltavam 5 pessoas para a nossa vez, a comida acabou. Não havia mais comida. Fomos para a cama com fome. Isilda, a mãe das 3 irmãs, faz contas aos pães que restam. Não sabe quanto tempo vão ter de esperar até receberem ordens para seguir para o aeroporto. Mas Chão não precisa apenas de alimento. A filha mais nova, Elsa, está doente e desidratada. Um garrafão de água custa-lhe uma pequena fortuna. Hoje seria o equivalente a algumas centenas de euros. Já estávamos tão cansados daquilo, de dormir no chão, passar com as malas para aqui, passar com as malas para ali, lavar a roupa em um bocadinho de água, que já nada nos fazia impressão, né? A única coisa que para nós nos fazia impressão eram os tiros, né? Depois de 3 dias no quartel, chega a vez da família Fernandes partir. No aeroporto de Luanda, os autocarros despejam os passageiros diretamente junto às pistas. Ficam entregues a si próprios. Formam filas para tentar embarcar. Não há balcões de check-in, nem controle de bagagens. Aliás, muitos nem sequer trazem malas. Depois os aviões iam chegando, iam carregando as pessoas, não era por nomes, não tínhamos bilhetes, não havia bilhetes, era por números. O avião tinha 700 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, enchia um avião, não vai mais ninguém daqui. No meio da confusão, a família é encaminhada para um avião da TAP. No interior ouvem-se acordes de Carlos Paredes. Sentam-se os pais, São leva as 2 filhas e o marido, entra o irmão Beto, a irmã Suzete, e de repente a mãe Isilda percebe que Lília não está ali. Isilda ameaça sair do avião. Começa aos berros a imaginar a filha perdida naquela cidade caótica. Sim, parece um sozinho em casa dos anos 70. Mas Lília, então com 19 anos, já está refastelada no assento num outro voo, da KPLM. Eu estava sossegada, eu vim. Não me apercebi que não entrei no mesmo avião, porque nós entrávamos no autocarro. Eu pensei que depois fôssemos todos no mesmo avião, só não entrei no mesmo autocarro para ir para a base aérea. Agora, quando entrei no avião, e depois a minha tia que disse: a tua mãe não vem aqui neste avião? Não. E agora, tia? A mãe está inconsolável, até que os comandantes dos 2 aviões comunicam entre si e dão-lhe a garantia de que a filha está acompanhada pela tia, que também vai para Lisboa e que até vai chegar mais cedo ao destino, porque o avião da KPLM será o primeiro a levantar voo. Lília não se aflige nem por um momento e aproveita a viagem para descontrair. Bebi 2 copos de vinho branco. E foi o comer que foi bom, que já viu, nós não comíamos. E fiquei, pronto, fiquei bem alegre, bem disposta, feliz. Viemos no barco, sem comer comida quente. E a comida do avião não foi má. E foi 2 copos de vinho branco. No voo da TAP, o ambiente é diferente. Nem comida nos deram no avião, nem nada. Sabe o que é que nos puseram? Um filme de guerra. Quer dizer, uma pessoa que vinha com traumas de guerra, de ver crianças mortas, pessoas mortas, como eu vi, né? Ainda por cima puseram-nos esses filmes de guerra. São fica especialmente perturbada. As imagens de tudo o que viu em Moçambique ainda estão demasiado vivas. Nem quis ver, fechei os olhos. E toda a gente reclamou. Assim, em vez de estarem-nos a dar comida, estão-nos aqui a pôr um filme de guerra, ainda por cima, para distrair. Aquilo era uma ponta aérea, sai um, sai outro, saem os aviões todos, né? E assim seguem rumo à metrópole as 3 irmãs, a 10.000 pés de altitude.
A ponte aérea é um momento excepcional, para quem a vive e também para quem a faz acontecer. E começou a ser muito preocupante quando começamos a ver que as pessoas vêm sem nada, num desespero total. Filomena Cavaleiro tem 25 anos e é assistente de bordo na TAP. Há 5 anos que faz 2 voos semanais para Luanda. No arranque de 1975, as escalas começam a mudar. Sabíamos era que íamos buscar portugueses às nossas diferentes colónias, diz? Províncias ultramarinas. Eu sei, chamava-se isso realmente. Mas pronto, íamos lá buscar portugueses. Quem corrige Filomena é o piloto Gabriel Cavaleiro. Mas já lá vamos. No fundo, não fomos avisados que ia haver uma coisa destas. Foi surgindo, foi acontecendo e depois cada vez vinham mais, cada vez era preciso mais. Chegamos ao ponto em que em Luanda há tiros e há gente em desespero porque tem que se vir embora sem nada, mas tem que se apanhar o avião. Em pouco tempo, os voos Lisboa-Luanda tornam-se diários. Filomena cruza-se com muitas réplicas de Suzete, São e Lília. Desde gente com filhos, gente com famílias inteiras, avós, pais, filhos, netos, tudo aquilo. A assistente de bordo chega a fazer 16 viagens a Luanda seguidas, sem folgas. Nesse voo grande de 36 horas, eu cheguei a casa e eu vivia com os meus pais e os meus irmãos. E estava a contar tudo, que eu chegava a casa e fazia o relatório. E o meu irmão mais novo estava a brincar com uma laranja, a tirar a laranja, a tirar ao ar e não sei o quê. E às 2 pessoas eu dei-lhe um grito. E a minha mãe disse, acabou, vamos embora, vamos tomar banho, vamos todos aqui. Nesse dia a minha mãe deu um banho. Que eu, entretanto, fui-me abaixo. E, portanto, é assim. O homem que ouvíamos há pouco e que está sentado ao lado de Filomena é Gabriel Cavaleiro. Na altura da ponte aérea não se conheciam, nem podiam imaginar que viriam a casar-se anos mais tarde. Em 1975, Gabriel tem 30 anos. É copiloto de um Boeing 747 da TAP, que durante 3 meses salta entre Luanda, Maputo e Lisboa. Numa noite como tantas outras, apresenta-se no aeroporto de Lisboa para um voo que deveria fazer escala em Luanda para abastecer, seguir para Nova Lisboa para recolher refugiados, regressar a Luanda e, por fim, novamente Lisboa. Mas Gabriel não faz ideia do que tem à espera. No avião, o avião ia vazio, né? Só com a tripulação. Começámos a perceber que havia qualquer coisa estranha. Ia acontecer qualquer coisa estranha. Porque havia uma série de comissários que eram do Partido Comunista que sabiam o que é que ia acontecer. Ou seja, eles estavam prontos a chegar a Nova Lisboa e recusar a entrada de portugueses. E queriam salvar os tipos do MPLA e deixar lá os portugueses. Por aqueles dias, a UNITA apertava o cerco a Nova Lisboa, o atual Uambo, e havia combatentes do MPLA a tentar sair dali a todo custo. Mas a bordo do Boeing 747 fazem-se plenários e a maioria da tripulação não aceita o plano sombra que se estava a desenhar. À chegada à Nova Lisboa, percebem que há cerca de 400 pessoas amontoadas no hangar. O pessoal da TAP, que garantia a operação em terra, ameaça ir embora e acabar com a ponte aérea naquele aeroporto se os refugiados portugueses não entrarem no avião. Os funcionários da TAP entraram e disseram: se aqueles tipos não entram, nós também entramos e acabou a TAP. Eles ficam cá, entregues à bicharada. A gente não fica. O comandante decide deixar entrar os portugueses e o voo segue para Luanda. Foi uma desgraça completa. O tipo de pessoas, não era o tipo de pessoas, era o estado em que estavam. De medo, de fome, de doença, etc. Estava nas últimas. Depois de fugas dramáticas e de dias à espera sem comida, estar finalmente dentro de um avião terá sido um alívio indescritível. Muitos pensam que o pior já passou. Estão enganados. Quando chegaram a Luanda, o chefe de escala da TAP em Luanda era do MPLA. Mandou pô-los todos na rua. Porque o voo, legalmente, era civil. Ou seja, o chefe de escala entende que aquele é um voo comercial
para passageiros comuns e não para refugiados. O avião é esvaziado. Daquela gente que estava na miséria há uma semana, na situação mais degradante possível, foram despejados para dentro do aerogar. Nessa altura, já estão a entrar no avião os passageiros que tinham comprado bilhete. Quando eles perceberam isso, esses passageiros resolveram atravessar a placa com montes de militares de arma apontada a eles e não conseguiam disparar, nossos, e invadiram o avião. O caos instala-se. E às 2x3 o avião estava completamente cheio de gente lá dentro, completamente cheio de gente lá fora. Estavam 400 pessoas dentro do avião e outras tantas cá fora. Era um caos completo. E ninguém fazia nada e eu resolvi ir para a cabine ver se fazia não sei o quê. Gabriel não consegue ficar parado. Sai do cockpit e tenta furar até à porta do meio do avião. A escada de embarque está curvada com o peso. Parece que vai partir. Estava um caos completo, que era gente a querer entrar e não havia lugar. Espaço, não é lugar, não havia espaço. Estava tudo cheio de gente, tudo assim, à molhada dentro e fora do avião. Não havia hipótese. E então eu vejo 2 rapazes, consegui puxá-los para dentro do avião e há um velhote que desata aos gritos: os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos. E lá tentei puxar o homem, bom, e aquilo foi um caos completo. E conseguimos fechar a porta. Dentro do avião, entre as centenas de caras desesperadas, há militantes do MPLA, portugueses em fuga e até prostitutas de Luanda. Andava uma senhora, toda bem posta, de pistola na mão, e a dizer para uma assistente novinha, que era novinha, coitadita, que chegou ao pé dela com a pistola e disse: eu, se não vou para Lisboa, mato-me aqui à sua frente. A miúda entrou em pânico lá acima para o upper deck, eram 747, aos gritos, desesperada, quando viu aquilo, não é? Depois de muita negociação, um comissário de bordo consegue tomar o controle da situação. O rapaz lá conseguiu, de trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás, conseguiu tirar as pessoas, algumas que saíram voluntariamente, outras que foram postas na rua porque não cabiam. Por exemplo, as coitadas das prostitutas saíram, não fazia sentido. Os que tinham bilhete e não estavam numa situação desesperada foram convencidos a apanhar o próximo voo. Legalmente, o avião tinha capacidade para 436 pessoas. E lá saímos com 440 passageiros. Ai, Jesus, meu Deus. O processo de triagem para tentar tirar pessoas do avião demora 8 horas. E só então o voo arranca para Lisboa. Eu cheguei a casa ao fim de 24 horas de trabalho, seguido com esta situação no meio. Cheguei a casa e desatei a chorar e adormeci. Já não tinha nada, já não aguentava mais nada. Gabriel Cavaleiro passou 3 meses nesse estado. Tive 3 meses a dormir 10 minutos por dia. Estava completamente... morava nos Olivais, ia beber café à mexicana e aquela avenida do aeroporto eu não conseguia ver carro nenhum à minha frente. Ultrapassei dúzias em cima do passeio central, em cima da relva. Não conseguia ver ninguém à minha frente. Estava completamente. Entre maio de 1974 e novembro de 75, saíram de Angola com destino a Portugal 905 voos. Quase metade foram operados pela TAP e os restantes por companhias estrangeiras. Tanto o avião da TAP como o da KPLM, onde viajam as 3 irmãs, seguem diretos de Luanda para Lisboa, sem sobressaltos. Eu lembro de ter chegado a Portugal às 2 horas da tarde. E nós saímos de Angola às 7h30 da manhã e serviram-nos um pequeno almoço. À chegada, Lisboa parece uma cidade escura e fria, em comparação com a vastidão que foi deixada em Angola. No interior do aeroporto, Suzete e São recordam um mau cheiro e um espaço sobrelotado. Lembro-me de ter chegado ao aeroporto, portanto, o chão que pisei era preto,
preto e muito sujo, com muita selanca, conforme se diz, e onde estava cheio de gente, tudo ali deitados, a dormirem uns por cima dos outros, em cima dos sacos, dos colchões, das mantas, de tudo, conforme estavam, onde havia um espaço ficavam. Quando chegamos a Lisboa, fomos carimbados como gado. Eram os carimbos e davam-nos um maçã de mortandela e uma maçã, que eu ainda hoje não posso esquecer da mortandela. Não tivemos casa para ficar, as paredes do nosso quarto eram as nossas malas, que dormimos, chegamos uma semana antes do 11 de novembro, 20 e tal de outubro, dormimos na rua, porque não havia condições para dormir dentro do aeroporto. As nossas paredes do quarto eram as nossas malas. É no aeroporto de Lisboa que a família Fernandes se cruza pela primeira vez com o IARN, o Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais. Foi constituído em março de 75 para responder às necessidades dos portugueses que procuram sair das antigas colónias. Trabalhava, portanto, o IARN criou vários departamentos. No atendimento público estava um departamento de alojamentos, que as pessoas que tinham vindo pelos seus meios próprios ou por outras vias, porque também chegavam pessoas através da África do Sul, chegavam pessoas através da Rodésia, e essas pessoas também comprovavam que viviam em Moçambique ou em Angola e, portanto, tinham o mesmo apoio. Maria do Rosário Batista, uma das primeiras a integrar os quadros do IARN, fará parte da instituição até 1981, quando for extinta. Em abril de 75, Rosário assume o cargo de coordenadora do Serviço de Ação Social. Quando eu entrei para os Serviços de Ação Social, estava eu e a diretora dos serviços, que eu por acaso conhecia de Angola, porque havia uns intercâmbios ao nível de formação, de palestras, de congressos, que eu tinha conhecido em Angola e que era a diretora de serviços. Não havia mais ninguém. E havia duas técnicas do GADU, que já vinham do tempo de um serviço de apoio aos desalojados da Índia. Rosário tem 26 anos. Nascida, criada e casada em Lisboa, vivia há 5 anos com o marido em Moçambique. Por acaso estava em Lisboa quando aconteceu o 25 de Abril e já não regressou. Como trabalhava para os caminhos de ferro de Moçambique, tem a sorte de integrar o quadro geral de adidos, ou seja, não fica desempregada. Quando chegávamos, portanto, íamos ao Ministério do Ultramar, trazíamos documentos, normalmente, quando se conseguia. Eu consegui trazer alguma coisa e outros foram depois enviados. Integrei o quadro geral de adidos e depois íamos tomar posse do lugar no quadro geral de adidos. E nessa altura auscultavam a nossa disponibilidade para eventuais serviços. E a mim perguntaram-me logo se eu queria ir para o IARN. Eu não sabia o que era o IARN e perguntei o IARN o que é o IARN. É um serviço agora constituído para isto assim. E disse, isto deve ser giro, deve ter muita ação. Então eu aceito e fui para o IARN. O IARN precisa de pessoas para tudo. Acompanhar os voos, tratar das finanças, encontrar alojamentos. Alguns dos primeiros retornados a chegar à metrópole, que também fazem parte do quadro de adidos, entram para o Instituto. São recrutados também jovens das faculdades, que passam o dia a organizar fichas, para não haver duplicações de apoios financeiros. Tudo é feito manualmente, ainda não há computadores. No aeroporto de Lisboa e noutros pontos da cidade são abertos balcões de atendimento. E nós tínhamos uma bancada enorme de atendimento. Portanto, tínhamos técnicos de serviço social para situações, lá está, algumas já identificadas, ou então muitas vezes eram os próprios funcionários da TAP, porque a TAP de facto teve um papel importantíssimo, que diziam no aeroporto há serviços de apoio. Não é? A Cruz Vermelha estava também no aeroporto. Depois do 25 de Abril, mais de 300 mil pessoas abandonaram Angola com destino a Portugal. Quase metade dos que fogem aterram no aeroporto de Lisboa entre setembro e novembro de 1975, o período mais intenso da ponta aérea. Muitos dos que chegam não têm qualquer ligação ao país há 2 ou mais gerações. A moeda das antigas colónias deixou de ter valor na metrópole. Qualquer poupança fora do território europeu vale 0. O Estado português, por via do IARN, dá algum apoio financeiro aos retornados, uma ajuda para que possam recomeçar. Cada casal tem direito a 5 contos. Adaptando à inflação de hoje, dá cerca de 800 euros. Recebem ainda mais 1000 escudos por filho maior e 500 por menor. Quando chegava o tesoureiro ia à Caixa Geral de Depósitos todos os dias levantar dinheiro.
e vinha de elétrico para a Junqueira 30. Quando o tesoureiro entrava, que já era conhecido, havia palmas, e nós dizíamos, olha, o Pires já chegou. Eles sabiam que era o Pires que trazia o dinheiro. O dinheiro ajuda, mas o principal problema é mesmo o alojamento. Muitos não têm familiares na metrópole, muito menos casa para onde ir. As primeiras pessoas que chegaram iam para instalações militares, equipamentos do Inatel, parques de campismo. O Parque de Campismo de Lagos esteve cheio de retornados, nos bangalôs e em tendas. Portanto, parques de campismo municipais. Esgotadas essas soluções temporárias, o IARN é obrigado a encontrar alternativas. Nós instalamos pessoas em hotéis de 4 estrelas. Nós instalamos pessoas no Sheraton. Quando dizemos isto, é óbvio que as tarifas do Sheraton não eram aquelas praticadas no mercado. Eram tarifas muito mais baixas. Claro, porque eles também tinham que ter algum rendimento e rentabilizar as instalações. Mas, claro que esses depois foram os primeiros. Tivemos ofertas depois de pessoas que tinham, portanto, ou construtores que tinham prédios e que alojaram desalojados em apartamentos. Chegada a Lisboa, a família das 3 irmãs está no lote dos que não têm para onde ir. Ficam a viver no aeroporto, à espera de um alojamento do IARN. Fomos andando com as nossas coisas todas a transportar e fomos para a rua. Para a rua ficamos debaixo de um telheiro porque não se conseguia estar com o cheiro. Porque depois era falta de higiene, não é? Que as pessoas não tomavam banho, é lógico. Com o calor a dormirem todos uns por cima dos outros, havia um cheiro, cheirava mal, e era compreensível, ninguém já dava pelo cheiro de nada. Todos os dias chegam ao aeroporto de Lisboa entre 6 e 7 mil pessoas. No exterior do edifício, Suzete testemunha todo aquele movimento na primeira fila. Mesmo ao lado da vedação, da rede, da vedação, de arame, né? E do outro lado era logo o hangar e os aviões a chegar e a levantar, dia e noite, na ponta aérea. E nós já dormíamos com o barulho dos aviões ali, na rua, ao relento. A família Fernandes está a dormir naquele chão há 4 dias. Arlindo, o marido de São, passa horas em filas à espera de uma oportunidade, de um sítio por onde possa levar todos os familiares. Até que um dia, ainda de madrugada, começam a anunciar hotéis em Sesimbra. Arlindo, olha, estão a alojamento a hotel em Sesimbra. Vocês não querem aproveitar, não querem? Porque o meu pai era pescador, não é? Ficava a 30 km de Lisboa. Fazem rapidamente as malas, mais uma vez. São ainda não sabe, mas está grávida de 2 meses. O seu terceiro filho, Jorge, veio escondido na ponta aérea e já vai nascer no Hotel do Mar. O podcast do Retorno das 3 Irmãs foi escrito e editado por mim, Lara Castro, pela Catarina Santos e pelo Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização é da Beatriz Martel Garcia. No próximo episódio. Um choque, mas era um choque. Eu penso que nós em Luanda estávamos adiantados 30 anos do que aqui em Portugal. Por exemplo, eu era uma miúda moderna já na altura. Epá, cada vez que passava... E eu ia, mãezinha, eu não posso viver aqui. Isto aqui é horrível. Se eu ia de minissaia, porque ia de minissaia. Se eu punha chapéu, Deus me livre. Não era ambiente para mim. As pessoas eram muito, como é que é dizer, bisbilhoteiras. Eu achava. O Retorno das 3 Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos.